Olá, sejam muito bem-vindos à Escola do Crédito. Eu sou a Rayane Silva e eu tô aqui hoje com o Túlio da GVN para a gente falar um pouquinho sobre a autorregulação. Bom, Rayane, obrigado pelo convite. Meu nome é Túlio Matos, eu falo em nome da GVN Corretores, que é uma promotora de crédito consignado que opera desde 2004, 2005, foi quando a gente teve a expansão do crédito consignado, principalmente para os aposentados. E desde então a gente distribui o produto via uma rede de lojas próprias e o canal externo, de parceiros, subestabelecidos, lojistas que estão conosco aí nessa caminhada. Que legal! E eu estou muito honrada de ter um gestor de uma promotora aqui falando com a gente hoje sobre a autorregulação. Então, Túlio, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é de onde surgiu a autorregulação? Qual é o propósito dessa normativa? Bom, é uma pergunta muito importante porque tem gerado muita dúvida em todo o mercado, né? A autorregulação veio para atacar três problemas, né? É um acordo, é preciso ser dito que é um acordo firmado entre os bancos no âmbito da FEBRABAN e da BBC, né? A FEBRABAN é a Federação dos Bancos e a BBC é a Associação Brasileira dos Bancos Comerciais, né? Então essas duas instituições juntas, né, representando aí um rol de bancos importantes, até também por uma sugestão do principal convênio que a gente opera, vai atacar três problemas que existem hoje, né? Basicamente é um de qualidade na operação, né? Os bancos que operam o consignado, eles têm um dos maiores índices de reclamação em relação à média. A viabilidade social do negócio, você tem tido muitos aposentados indo até os postos do INSS para reclamar do assédio, das ligações, às vezes até fora de horário, e a viabilidade econômica, que é um tópico que a gente pode explorar com mais propriedade, inclusive na sequência aqui da nossa conversa. Ah, que legal. Então, vamos debater o primeiro tópico em relação à questão da qualidade. O que tem falando na autorregulação em relação a esse processo da qualidade? Bom, primeiro tem que ter em vista do seguinte, existe um indicador de reclamação que vai para o Banco Central em relação à quantidade de reclamações em relação ao número de clientes. Então esse índice é calculado com base em 1 milhão de clientes. Os bancos comerciais têm uma média de 15 reclamações por milhão de clientes por mês. E os bancos de consignado chegaram a 225 reclamações, que é um índice muito maior. Então esse é o principal problema. As principais medidas que estão sendo adotadas é muito no sentido de qualificar as pessoas que estão no atendimento e através da certificação, né, que já é um tópico, já é uma iniciativa que já vem acontecendo já tem um certo tempo, mas estabelecer uma data de corte a partir da qual o usuário que está internalizando uma proposta, ele esteja qualificado para isso. Então essa é uma das principais iniciativas no sentido de dizer, olha, a partir de agora, né, de 2020, eu, banco, instituição financeira, exijo que este usuário, este colaborador esteja qualificado para ingressar com essa operação, na medida que muito provavelmente ele quem está atendendo o cliente final. Essa é uma das medidas que estão sendo adotadas. A outra é que em função dos problemas que já existem de qualidade, né, de reclamação, de dúvidas sobre valores, de contratação com informação incompleta ou até mesmo desconhecimento total, os bancos, eles fizeram esse acordo por meio da FEBRABAN para definir o seguinte, olha, vamos estabelecer faixas de qualidade. Então, o que é que vai existir? Uma segmentação para entender quem são os bons originadores e quem são aqueles que estão criando problema para tentar expurgar isso do sistema. E a forma de se fazer isso, Rayane, é realmente conhecendo na ponta quem está originando a operação. Então, uma coisa depende da outra. Você não teria como saber separar o joio do trigo se você não fosse na raiz da proposta para identificar no CPF quem de fato colocou aquela operação no sistema. Sim. Certo? Então, basicamente é isso. São essas iniciativas da certificação, das sanções pelos problemas de qualidade, e essas sanções incluem ainda a possibilidade até da promotora ou do correspondente, qual seja o formato de atuação comercial, ser banido do negócio, né? Tem uma escala disciplinar que pode chegar desde a suspensão por alguns dias até a suspensão total do negócio, e aí essa empresa fica banida do sistema. Muito interessante. Todos esses pontos que o Túlio está tocando aqui estão descritas no manual que foi disponibilizado pela FEBRABAN. Esse manual está aqui embaixo no link da descrição, então você pode baixar, ler todas as especificações e todas as questões em relação a isso. E tem um outro ponto que eles falam bastante também em relação à questão da viabilidade econômica, né? Sim. O que você pode falar em relação a esse processo da viabilidade? É importante entender que com o advento do diferimento, que até às vezes as pessoas não conhecem até como a gente estava conversando em off, essa palavra, o diferimento é justamente o parcelamento das comissões. Então, por mais que hoje no mercado a comissão chegue na ponta à vista, né, para os operadores, para os parceiros, na relação do banco com a empresa, com a promotora,
essa comissão ela é parcelada, né? Então isso por força de um acordo, de uma determinação, de um acordo não, de uma resolução do Banco Central, que entrou em vigor em 2015, que foi justamente no sentido de diminuir o risco que os bancos estavam expostos. Porque os bancos realmente antes de 2015, eles pagavam toda a comissão à vista. Então o que acontecia? O banco ficava totalmente no risco. E a partir de 2015, com este parcelamento da maior parte das comissões, o banco transferiu esse risco para os correspondentes. E aí o que os correspondentes disseram? Gente, as promotoras, enfim, o mercado disse o seguinte, olha, não temos como manter as nossas lojas, os nossos call centers com essa comissão à vista tão pequena. Não dá para manter. Se a gente fosse falar em termos de média, é como se fosse a metade do que chega na ponta hoje. Então imagina você com a metade da sua receita hoje para qualquer tipo de negócio. Você não ia conseguir manter suas contas em dia, teria que ter um ganho de eficiência muito grande. Então como isso não aconteceu, a gente não conseguiu dobrar de eficiência, então os bancos, naquela ocasião de 2015, uns primeiro, outros depois, né, criaram a antecipação das comissões. Então hoje você recebe 100% da comissão à vista, pelo menos até dia 31 de dezembro de 2019, por conta que existe uma antecipação. Então essa comissão, ela de fato é diferida, mas a sua promotora, enfim, ou você como correspondente, recebe ela parcelada e pode ir até o banco e através de um instrumento financeiro, seja uma operação de capital de giro ou seja uma conta garantida, né, que é um escrow account, uma conta de garantia, você pode fazer a antecipação dessas parcelas. E aí você recebe semanalmente, diariamente ou mensalmente. Então este é o diagnóstico, esta é a situação que a gente tem. Qual que é o problema? O problema é a portabilidade, que ela cresceu de uma progressão geométrica. Você tinha uma portabilidade que começou com 500 milhões, foi a 1 bilhão, 1,5 bi, 2, 3, 4,8 bi. Bateu recordes em cima de recordes. Então, Rai, qual que é o problema da viabilidade econômica? É porque a promotora antecipa essa comissão. Assim, num contrato de empréstimo, como você financia um carro, é mais ou menos como se você financiasse um carro, não tivesse seguro e o carro fosse roubado. Você ia continuar... mas é a realidade, você ia continuar pagando o carro, o celular, o que fosse, entendeu? Então, basicamente é isso. Você financia essa comissão, traz a valor presente e o contrato é roubado. Sim. Então, você fica pagando por uma coisa que você não realiza na prática. Então, qual que é o problema da viabilidade econômica? Tem muitas promotoras que não controlaram a qualidade da originação que estava acontecendo, não acompanharam os parceiros que tinham na sua grade, no seu network, ali na sua rede de originação, e estão com um problema. Eles têm muita dívida para pagar e perderam as receitas que eles tinham mês a mês. Então essa receita caiu muito mais rápido do que o banco tinha planejado. Então esse é o problema, ou seja, não tem problema a promotora ter uma dívida em relação ao banco, desde que o que ela tem a receber seja suficiente para pagar a dívida, pagar os juros, né, e pagar os impostos. Né? Então tem algumas promotoras, enfim, aí cada um tem que fazer a sua conta, que estão na situação de insolvência. O que é insolvência? Ou seja, o que tem a receber hoje já não é mais suficiente para pagar, como deu o exemplo, o carnê do carro. O carro foi roubado e a promotora está com o carnê lá para pagar. E aí a gente entra na questão da coobrigação, que é um outro ponto que alguns correspondentes também têm dúvidas, né? Sim, sim. Esse é um ponto importante porque é o seguinte, quando a gente foi para o diferimento, em 2015, o banco chegou e disse o seguinte, olha, eu não vou te pagar mais à vista, vou parcelar e eu faço a antecipação do crédito. Eu trago essa comissão a valor presente. Agora, veja só, eu preciso que você se responsabilize, e aí usaram esse termo de coobrigação, você está coobrigado comigo de que ao longo deste contrato você precisa garantir a continuidade deste contrato na carteira para poder você receber essa comissão, por isso a coobrigação. Mas o termo está associado à cessão do crédito, porque nós fizemos a cessão do crédito de comissão para o banco com a coobrigação. Ou seja, eu estou dizendo que eu garanto que aquele crédito vai ser performado e se ele não for performado, a gente vai ter que cobrir. É como a história do carro de novo. O carro for roubado, tem que botar outro carro no lugar. E é a mesma coisa que algumas promotoras repassam, né, para os parceiros. Só que tem aquela questão, se uma repassa, a outra não repassa, vira uma bagunça. Então, você tem esse problema, não há uma política clara definida. Às vezes as promotoras abrem os cadastros de forma muito acelerada, às vezes não se preocupam com o histórico, de varrer o histórico desse parceiro, buscar as referências inclusive em outras promotoras, a base de protesto, se tem restrição e tal. Não quer dizer, gente, que a gente está dizendo, quem tem restrição não. Às vezes o operador lá teve um problema. Agora acontece o seguinte, às vezes a promotora A cadastra um parceiro que veio e está com restrição de um protesto da promotora B.
Então, isso é um problema. Precisamos melhorar em relação a isso. Eu particularmente, converso com vários empresários, gestores, diretores de outras promotoras, no sentido de a gente encontrar um meio termo para evitar esse tipo de ação, que vem top-down, de cima para baixo, a gente acaba tendo só que seguir e se reinventar. No ponto de vista do repasse, realmente é uma política de cada promotora em função daquilo que observa. Tem situações que às vezes você acabou de fazer um contrato novo e dali a 2, 3 semanas um outro call center, de forma misteriosa, acessa o seu cliente e faz uma proposta irrecusável. Sim. E às vezes você não tem nem culpa sobre isso. Então é uma relação complicada e a antecipação precisa ser revista. Sim, com certeza. Cara, muito interessante, porque esse vídeo traz um norte, traz luz para os correspondentes que não entendem, né, essa profundidade, essa complexidade desse negócio lá dentro das promotoras, né? E um negócio ele tem que ser saudável para todas as partes, para os bancos, para as promotoras, para os correspondentes. E eu acredito que a autorregulação ela vem com essa intenção, né, de deixar um mercado mais saudável e mais regulado. Como vocês puderam perceber, o Túlio tem muito conteúdo e a gente tem muito mais para falar sobre esse assunto. Então, a gente teve que dividir esse vídeo em partes. Esse é o final da primeira parte. Eu espero que você tenha gostado e se inscreve aqui no canal para você acompanhar a próxima parte do vídeo. Legal, vamos lá!